Olá pessoal do canal Destrancadamente. Vou lembrar que o meu currículo é meio grande, então ele fica na descrição do nosso vídeo e quero convidar a todos para participar de nossas atividades. Hoje vamos lembrar que o 6 de janeiro não foi apenas uma manifestaçãozinha num paíszinho de terceiro mundo sem consequências. As consequências desse 6 de janeiro são enormes, elas se refletem ao nível mundial, ainda mais porque agora, neste ano, nós temos o retorno do causador de tudo isso, a presidência dos Estados Unidos. Mas não temos a liberdade de fazer o que quisermos, não podemos nos manifestar de qualquer maneira, não podemos ir quebrar o Capitólio, isso na boca de um americano, ou na boca de qualquer outro país. Pois bem, tem uma diferença muito grande. E a diferença muito grande é a seguinte: vamos lembrar que a Segunda Guerra foi uma guerra mundial, ou seja, o mundo se colocou entre dois lados. E teve um lado vencedor, que a gente chama de países do norte. Por um lado, os Estados Unidos, que foi o grande e maior vencedor dessa guerra, e a Europa, que passou a ser, digamos assim, uma espécie de mais um Estado americano. E quem não é dos Estados soviéticos viveu sobre a égide, sobre o manto, sobre as ordens, sobre a organização desse Estado ocidental capitaneado pelos Estados Unidos. E daí? E daí que, por exemplo, um marco muito importante é a moeda. Como assim a moeda? Pois bem, as trocas entre todos esses países têm que passar pelo dólar, pelo sistema SWIFT, como todo mundo sabe. Hoje em dia, com a queda da União Soviética, só existe praticamente o dólar como moeda de troca entre os diversos países. E obviamente que isso afeta não só as trocas entre os países, mas isso afeta também a correlação de poder entre esses países. As trocas, elas podem ser ou não feitas de acordo com sanções que os Estados Unidos podem ou não impor a um determinado país. O caso mais flagrante aqui perto de nós é Cuba, que está completamente sancionado, não se pode fazer nenhum tipo de comércio com Cuba, senão vai ter sanção americana. Ou seja, os Estados Unidos, como grande vencedor da guerra, ele também é aquele que determina como as trocas têm que ser feitas. Ele é o dono da moeda. Pois bem, para quem não sabe, não se lembra, ou não ficou sabendo por algum motivo, ou ainda esqueceu, a moeda americana, ela era lastreada em ouro. Ou seja, teoricamente, você podia pegar $1, ir lá no Banco Central americano, ou em qualquer lugar que eu não conheço, e pegar $1 e transformar aquilo em ouro. Depois do governo de um tal de Nixon nos Estados Unidos, e isso já faz bastante tempo, ele decretou o fim dessa paridade entre o dólar e o ouro. Ou seja, preste atenção, o dólar hoje vale aquilo que as pessoas convencionam que o dólar vale. Como assim? Por exemplo, não tem livre mercado? Tem livre mercado. Então, por exemplo, eu resolvo que eu quero ir viajar para um determinado local, tá certo? Então eu chego naquele local e vou comer um prato de comida. Quanto vale aquele prato de comida? Bom, ele vale o valor que as pessoas convencionam que ele vale. Tem determinados lugares que aquele prato de comida vai valer 5 vezes mais do que em outros lugares. Então isso depende muito dessa convenção de valor. Ele não tem necessariamente a ver com o valor que você precisa para reproduzir aquele prato. Exemplo, eu gasto
R$ 10 para fazer um prato de comida e vendo a 20. Eu posso vender a 30, 40, 50, dependendo do ambiente, dependendo da conversão que se fizer para aquele local. Num local de luxo, ele vai custar 50, num local mais pobrinho, vai custar 20. Mas o valor para ter aquele prato feito, vamos dizer que custe R$ 10. Então esse valor de troca é arbitrário, e isso acontece com o dólar também. Todo mundo convenciona que um dólar é X reais, X euros e assim por diante. E todo mundo aceita isso. E qual é o problema do dia 6 de janeiro dos Estados Unidos, do novo presidente com esta convenção? Então vamos lá, que isso é muito importante. Como todos os negócios são praticamente feitos em dólar, precisa haver um dólar que todo mundo considere como tendo um determinado valor, independente de quanto custa aquele dólar. Ou seja, vamos lá, para entender. Quanto custa para fabricar um pedaço de papel estampado $1 ou $100? Bom, custa a mesma coisa, é papel e tinta. Mas o que faz com que a nota de $100 seja tenha um valor maior do que a nota de $1? Bom, obviamente não é aquilo que foi gasto para fazer esse dólar, né? Não foi o papel e a tinta para fazer isso. Então existe uma convenção que vai muito além do que se gasta para fazer um dólar. E qual é essa convenção? Bom, essa convenção, ela existe porque primeiro o dólar é uma moeda estável. Então, olha, hoje um dólar vale $1, amanhã um dólar vai valer $1 menos uma certa taxa de inflação, e a única coisa que importa é a inflação americana. Por quê? Porque isso mais ou menos desvaloriza o dólar, mas o dólar, como símbolo de moeda, continua valendo. Não é mais o ouro, mas é um negócio fictício chamado dólar. E daí, o que isso tem a ver com o 6 de janeiro? Bom, para que esse dólar tenha esse valor, é fundamental que este país, Estados Unidos, que emite esse dólar, seja um país estável e previsível. Por quê? Porque se o país não for estável e não for previsível, o que vai acontecer? Vai acontecer que as pessoas vão desconfiar, as pessoas confiam no dólar, mas elas podem desconfiar de que o valor daquele dólar está, por exemplo, superestimado, porque aquele dólar pode não ter a importância mais que tinha no comércio mundial. Por quê? Porque começa-se a colocar taxas, digamos assim, do nada, começa-se a tomar atitudes que sejam atitudes que podem comprometer a estabilidade do país e a estabilidade do próprio sistema mundial. Deu para entender? Então, se eu tenho o dono de uma moeda, e isso vale para qualquer país, e o dono dessa moeda, vamos pegar um outro país qualquer, o Brasil. O Brasil está começando a ter um monte de bagunça, o governo manda, mas não manda muito, tem uma certa instabilidade, a chamada republiqueta de banana, que não é o caso do Brasil, mas, obviamente, as pessoas vão desconfiar da economia desse país, e como não segue um padrão ouro, a moeda desse país passa a se desvalorizar. Deu para entender? Por quê? Porque eu vou botar dinheiro naquele país, daqui a 1 ano, 2, 3, 10, eu não sei se eu vou ter de volta aquele dinheiro. Voltando ao dólar. Não se pensa assim em relação ao dólar. É claro que os Estados Unidos são o país com maior economia. É só ir visitar os Estados Unidos, é um negócio de louco. Nossa,
Você tem tanta coisa lá nos Estados Unidos, existem tantos negócios, são tão fáceis de serem feitos, muito melhor que em qualquer outro lugar do mundo, que é claro que esta economia é uma economia estável. Então o valor da moeda desse país deve permanecer estável ao longo do tempo. Só que não. Aconteceu no dia 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos, a invasão do Capitólio. E o que isso representa? Isso representa que, olha, aquela estabilidade que a gente esperava dos Estados Unidos, talvez ela não seja tão grande assim, apesar das forças armadas deles serem muito grandes, apesar da economia ser muito grande, apesar de ter um monte de investimentos nesse país, ou seja, esse país não pode quebrar. É de interesse do mundo inteiro que os Estados Unidos não quebrem, mas eles próprios estão fazendo bagunça no quintal deles. E agora, com essas ameaças de que haverá uma série de retaliações, né, vai começar a haver o quê? Bagunça. Olha, onde tem bagunça, o futuro é incerto. Quanto mais o futuro for incerto, menos as pessoas como um todo vão achar que aquele lugar é um bom lugar para se investir, é um bom lugar para manter a moeda estável através de investimentos. Então veja, as pessoas começam a ter certas dúvidas sobre a estabilidade deste país. E como a gente já viu pelas declarações do novo presidente, as pessoas não estão de todo errado, né? Deve haver alguma instabilidade. Mudanças é uma coisa que investidor, que quem tem dinheiro não gosta. Ele precisa de estabilidade. O que ele vai fazer? Vai investir onde? Na Europa? A Europa está com a mesma instabilidade, sensação de estabilidade. Mudanças de governos, cai governo da Alemanha, cai governo da França, o Viktor Orbán fazendo de seita para os seus colegas da Europa, enfim, uma grande instabilidade paira no ar, ou seja, existe uma grande possibilidade de haver uma grande instabilidade a partir desse marco, a partir desse ponto de virada. Veja, o ponto de virada é aquilo que num filme, o filme está caminhando, aí chega uma hora que alguém é assassinado, muda tudo. Nesse caso, quem começou a ser assassinado foi, entre aspas, a expectativa que se tinha nos Estados Unidos de uma estabilidade praticamente sepulcral, uma estabilidade de que não haveria grandes mudanças nos Estados Unidos, mas isso não se confirma mais. Então, para terminar, o dia 6 de janeiro é esse ponto de virada nos Estados Unidos, mas também na economia mundial, porque também está instável a própria política europeia como um todo, pelos seus principais países, Alemanha e França. E aí, eu vou lembrar mais uma vez, surgiu um outro grupo econômico que se chama BRICS. BRICS é tijolo em inglês, que tem, de certa maneira, a solidez de um tijolo. Por quê? Por pior que sejam esses países, ninguém vai imaginar que vai ter uma mudança radical na China. Ninguém vai imaginar que vai ter uma mudança radical na Rússia, na Índia ou no Brasil. Por mais que o Brasil sempre chegue perto de uma mudança radical, o Brasil retornou a um certo caminho de estabilidade. Então, hoje em dia, esses países do BRICS, eles representam muito mais a estabilidade do que a Europa ou os Estados Unidos. E está aí o ponto de virada. O 6 de janeiro
não é só uma invasãozinha de uns maluquetes lá no Capitólio, o que por si só já é um absurdo, mas significa instabilidade. Onde há instabilidade, o dinheiro foge. Vai fugir para onde? Repito, para a Europa não é o contrário. O dinheiro que está da Europa é que vai fugir para um lugar mais estável. E que lugar mais estável é esse? Os BRICS. Então, o grande ponto de virada do dia 6 de janeiro, que aconteceu nos Estados Unidos, é um fortalecimento muito grande dos BRICS, que só está faltando criar uma moeda própria. Se ele criar essa moeda própria, muito provavelmente, devido à estabilidade relativa deste grupo, mesmo que tenha um país que mude de governo de uma hora para outra, não vai afetar o grupo. Deu para entender? Então, se criar esta moeda que o mundo, de certa maneira, está desejando, menos os Estados Unidos, menos a Europa, mas o mundo, ou mesmo os investidores desses países, estão aguardando essa moeda desse BRICS, que é os tijolos, que são muito mais estáveis hoje em dia que os países, digamos assim, do norte global, Europa e Estados Unidos. Assim que surgir essa moeda, esse ponto de virada vai virar realmente a virada do mundo, tá ok? Então vamos aguardar, porque este ano é um ano de grandes viradas. Dos pontos de virada, o principal deles é a invasão do Capitólio, outro ponto de virada, criação dos BRICS, do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Veja quantos pontos de virada. Imagina, esse ano vai ser tudo menos monótono. Um grande abraço para todo mundo, vamos destrancar a mente e vamos debater mais sobre isso. Um abraço e até breve.